Saudações, companheiros. Pequim acaba de sancionar 20 empresas de defesa americanas. Washington aprovou um pacote bilionário de armas para Taiwan. Tóquio anunciou o maior orçamento militar de sua história. E ontem, a China acusou o Japão de ressuscitar o militarismo, prometendo resposta firme. 3 movimentos em 48 horas. O que está realmente acontecendo no Indo-Pacífico? O ponto de ruptura começou em 7 de novembro. Durante sessão parlamentar, a primeira-ministra Takaichi declarou que um bloqueio naval chinês sobre Taiwan com uso de força militar poderia configurar crise de sobrevivência existencial para o Japão, permitindo mobilização das forças de autodefesa sob legislação de segurança de 2015. A afirmação não foi improvisada. Pela primeira vez, uma autoridade máxima do governo japonês especificava publicamente cenário operacional concreto, justificando intervenção militar. Historicamente, líderes japoneses mantinham ambiguidade estratégica sobre Taiwan, seguindo mesma linha de Washington. Takaichi quebrou esse padrão. Nos bastidores, a declaração representou mudança doutrinária. O hipotético tornou-se protocolo político explícito, e Pequim entendeu imediatamente. A reação chinesa foi calculada e em múltiplas camadas. No campo diplomático, vice-ministro das Relações Exteriores convocou o embaixador japonês sob instruções diretas, termo raramente usado que nunca havia aparecido antes em interações sino-japonesas. A linguagem oficial escalou de pedidos de retratação para avisos de consequências totais. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, declarou que Takaichi cruzou linha vermelha inegociável e que China responderia com firmeza a qualquer tentativa de interferência militar. No plano econômico, Pequim lançou campanha de coerção estruturada, alertas de viagem para cidadãos chineses evitarem Japão, suspensão de importações de frutos do mar de 10 prefeituras japonesas, cancelamento de filmes e shows culturais, corte de cerca de 1.900 voos comerciais. Operadoras de turismo relataram queda de 70% nas reservas de grupos corporativos. Hotéis em Sapporo registraram 50 cancelamentos. A alta temporada entre dezembro e fevereiro foi comprometida antes mesmo de começar. Mas pressão não ficou restrita ao âmbito comercial. Em 6 de dezembro, caças J-15, lançados do porta-aviões Liaoning, realizaram 2 incidentes de travamento de radar contra caças F-15 japoneses em águas internacionais a sudeste de Okinawa. Radares dos caças chineses iluminaram de forma intermitente os F-15 japoneses, realizando missões de interceptação. Travamento de radar é considerado ato hostil na aviação militar. Indica que alvo foi designado como ameaça potencial e que sistemas de armas podem ser empregados. Embora não signifique disparo iminente, representa escalada clara em relação a operações de vigilância padrão. Ministro da Defesa japonês Shinjiro Koizumi convocou coletiva às 2 da manhã do dia 7 de dezembro para anunciar protesto formal, classificando o ato como extremamente lamentável e perigoso. Tóquio exigiu garantias de não repetição. Pequim contra-atacou, acusando japoneses de intrusão deliberada em zonas de treinamento previamente anunciadas e de ameaçar segurança de voo dos pilotos chineses. Paralelamente, Washington finalizava a maior venda de armas para Taiwan desde o início das relações oficiais. Anunciado em 17 de dezembro, pacote de 11,1 bilhões de dólares inclui 82 sistemas de artilharia de foguetes de alta mobilidade HIMARS, 420 mísseis táticos de longo alcance, ATACMS com alcance de até 300 km, 60 obuseiros autopropulsados, drones de ataque, software de rede tática militar, mísseis antitanque, além de peças de reposição para helicópteros e mísseis anti-superfície. Harpoon. O conjunto representa mudança estratégica no perfil das capacidades taiwanesas. HIMARS e ATACMS são sistemas de precisão comprovados na Ucrânia. Obuseiros reforçam defesa costeira. Drones ampliam vigilância e ataques de saturação. Rede tática integra dados em tempo real entre diferentes unidades, criando imagem operacional comum do campo de batalha. Em termos práticos, Taiwan passa a dispor de capacidade de interdição avançada, capaz de atingir forças anfíbias chinesas antes mesmo de alcançarem costa. A resposta de Pequim veio ontem, 26 de dezembro. Ministério das Relações Exteriores chinês anunciou sanções contra 20 empresas de defesa americanas e 10 executivos de alto escalão.
Entre corporações estão Northrop Grumman Systems Corporation, L3 Harris Maritime Services, Boeing de St. Louis e Anduril Industries. Entre executivos está Palmer Luckey, fundador da Anduril. Sanções congelam todos os ativos dessas entidades em território chinês, proíbem indivíduos e organizações de fazerem negócios com elas e banem executivos de entrar no país. Comunicado oficial foi direto: qualquer empresa ou indivíduo que participe de vendas de armas para Taiwan pagará preço pelo erro. A questão de Taiwan está no núcleo dos interesses centrais da China e representa a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações sino-americanas. Na prática, essas sanções possuem impacto simbólico mais forte do que econômico imediato. Empresas de defesa americanas realizam negócios limitados com China devido a restrições de exportação já existentes. Porém, o movimento sinaliza mudança de postura. Analistas identificam que Pequim abandonou a abordagem meramente retórica e passou a estruturar ferramentas de coerção econômica mais sofisticadas. Desde agosto de 2024, China impôs controles de exportação sobre antimônio, mineral crítico para semicondutores e munições. Em janeiro de 2025, adicionou 28 empresas americanas à lista de restrições, estendendo controles a terceiros. Em 10 de outubro de 2024, sancionou a fabricante americana de drones Skydio, gerando escassez real de componentes. Dependência da cadeia de suprimentos global de insumos chineses como galho, germânio, grafite e drones comerciais oferece a Pequim alavancagem tangível. Enquanto isso, tensão entre Tóquio e Pequim continua sem sinais de resolução. Analistas comparam o episódio atual com crises anteriores de 2010 e 2012 envolvendo ilhas Senkaku, também conhecidas como Diaoyu. Porém, Taiwan representa interesse central muito mais sensível para Pequim do que disputas insulares. Porta-aviões Liaoning, acompanhado por 3 contratorpedeiros, realizou cerca de 100 decolagens e aterrissagens entre 6 e 7 de dezembro nas águas próximas a Okinawa. Grupo de ataque navegou pelo Estreito de Miyako, passou entre ilha principal de Okinawa e Minamidaito e operou no Mar das Filipinas. Nenhuma intrusão em águas territoriais ou espaço aéreo japonês foi registrada, mas presença maciça foi inconfundível. Relatos de fontes taiwanesas indicaram que China mobilizou mais de 100 navios militares e da guarda costeira distribuídos do Mar Amarelo até Pacífico, incluindo o Mar da China Oriental e Mar da China Meridional. Observadores classificaram a operação como sem precedentes desde a terceira crise do Estreito de Taiwan em 1996. Diplomaticamente, Pequim intensificou campanha global para isolar Tóquio. Wang Yi conversou com assessores de segurança da França, Reino Unido e Alemanha, pedindo que países respeitem o princípio de uma só China e salvaguardem resultados da Segunda Guerra Mundial. Durante reunião com o chanceler alemão, Wang afirmou que Takaichi estava tentando explorar a questão de Taiwan, território colonizado pelo Japão por meio século, para provocar problemas e ameaçar China militarmente, completamente inaceitável. Em 22 de dezembro, delegação de políticos do Partido Liberal Democrata Japonês, liderada pelo secretário-geral executivo adjunto Koichi Hagiuda, visitou Taiwan e reuniu-se com o presidente Lai Ching-te. Pequim condenou a visita como violação do princípio de uma só China e dos 4 documentos políticos entre China e Japão. Internamente no Japão, a opinião pública se divide, mas com apoio majoritário às declarações de Takaichi. Pesquisa da Kyodo News mostrou que 48,8% dos entrevistados apoiam a ativação da autodefesa coletiva em caso de conflito sobre Taiwan, enquanto 44,2% se opõem. Outra pesquisa da Nikkei e TV Tóquio indicou que 55% consideraram comentários de Takaichi apropriados, contra 30% que julgaram inadequados. Taxa de aprovação do gabinete Takaichi subiu para 75%. Isso sugere que, apesar das pressões externas, a primeira-ministra conta com um respaldo doméstico significativo. Do ponto de vista geográfico, Japão ocupa posição pivô em qualquer cenário envolvendo Taiwan. Instalações em Okinawa, base naval de Yokosuka e toda a infraestrutura logística japonesa servem como articulação entre forças americanas e aliados regionais. Distância entre ilha japonesa de Yonaguni e Taiwan é de pouco mais de 100 quilômetros.
Qualquer bloqueio ou conflito no Estreito de Taiwan afetaria imediatamente rotas marítimas de energia e comércio do Japão. Tóquio importa cerca de 90% de sua energia, grande parte transportada por rotas que passam próximas a Taiwan. Japão também depende de semicondutores taiwaneses para indústrias automotiva, defesa, aeroespacial e eletrônica de consumo. Taiwan produz mais de 50% dos semicondutores globais e 90% dos chips mais avançados. Bloqueio chinês criaria interrupções em cascata na economia japonesa e europeia em questão de semanas. Por isso, a afirmação de Takaichi não foi retórica vazia. Foi avaliação estratégica baseada em vulnerabilidades concretas. E é exatamente essa vulnerabilidade que levou Tóquio a aprovar ontem, 26 de dezembro, orçamento de defesa recorde de 58 bilhões de dólares para ano fiscal de 2026, aumento de 9,4% em relação a 2025. Quarto ano consecutivo do programa de 5 anos para dobrar gastos militares anuais para 2% do PIB. Ministro da Defesa Shinjiro Koizumi afirmou ser mínimo necessário diante do ambiente de segurança mais severo e complexo da era pós-guerra. Novo orçamento aloca mais de 9 bilhões de dólares para reforçar capacidade de mísseis de longo alcance. Inclui compra de 177 bilhões de ienes em mísseis tipo 12 desenvolvidos domesticamente e melhorados com alcance de cerca de 1.000 quilômetros. Primeiro lote será implantado na prefeitura de Kumamoto, sudoeste japonês, até março, um ano antes do planejado, conforme Japão acelera a defesa de suas ilhas remotas próximas a Taiwan. A convergência desses três movimentos, sanções americanas, pressões sobre Japão e vendas de armas para Taiwan, revela dinâmica sistêmica. Pequim testa a coesão da aliança entre Washington e Tóquio e determinação de ambos em sustentar Taiwan. Washington fornece arsenais avançados, mas mantém ambiguidade sobre intervenção militar direta. Tóquio explicita suas linhas vermelhas, mas enfrenta custos econômicos e militares crescentes. Taiwan aumenta capacidades defensivas, mas permanece exposto a exercícios de bloqueio e intimidação constantes. Enquanto isso, Pequim moderniza suas ferramentas de estatismo econômico, espelhando a abordagem americana de sanções coordenadas e controles de exportação. Diferença é que China controla cadeias críticas de minerais raros, drones comerciais e componentes eletrônicos de baixo custo. Isso confere alavancagem assimétrica. No campo operacional, 3 consequências emergem. Economicamente, cadeias globais enfrentam fragmentação acelerada. Empresas japonesas perdem acesso ao mercado chinês em setores estratégicos. Comércio bilateral sino-japonês atingiu 308,3 bilhões de dólares em 2024. Qualquer restrição prolongada impacta não apenas Tóquio, mas toda a Ásia Oriental. No campo político, a Aliança Indo-Pacífica se consolida em resposta à pressão chinesa. Filipinas e Japão ratificaram um acordo de acesso recíproco em 16 de dezembro, permitindo exercícios conjuntos e facilitação logística. A Austrália manifestou preocupação com incidentes de travamento de radar e reforçou compromisso com ordem baseada em regras. Bloco de contenção a Pequim se estrutura formalmente. E no campo militar, linha entre dissuasão e confronto direto se estreita. Travamentos de radar, sobrevoos em zonas contestadas, mobilização de grupos de ataque naval próximos a fronteiras. Cada incidente carrega risco de má interpretação e escalada não intencional. Enquanto potências falam em estabilidade, tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.